Salve nação, Marcos aqui, Euroflá, mais um vídeo no Euroflá. Galera, já segue aí, já curte. Amanhã tem Flamengo e Fluminense, final aí, né? Então vamos ver aí as últimas notícias. Crédito aí pra galera da ESPN. Vamos dar play. Vai ter Fla-Flu de novo. Tem virado rotina. Nas últimas 7 finais do Campeonato Carioca, 6 foram com a dupla. No domingo, as equipes voltam a se enfrentar na decisão em jogo único. Enquanto o Flamengo pode chegar a 40 títulos, o Fluminense vai em busca da 34ª taça. E olha quem já está ali, à espera do campeão. Vale muito pra gente, acho que é muito especial a gente conquistar esse título, coroar o trabalho que vem sendo feito. Para você colocar uma foto sua dentro de um clube, que você tá marcado na história por mais um troféu, porque é isso que realmente marca nas histórias dos clubes, é você tá lá com o troféu. Virar o jogo da desconfiança seria importante nesse momento em que o Flamengo precisa de novos ares. 2 títulos já ficaram pelo caminho, a torcida está na bronca e ainda teve a demissão repentina de Filipe Luís, que pegou todo mundo de surpresa. Recebemos com vocês. A gente obviamente também sente a responsabilidade, porque acaba sendo por todos, né? Cada um que assuma realmente a sua responsabilidade. Primeira coisa, olhe no espelho. E quando o momento é delicado, acredito que a pior coisa seria começar a apontar dedo. A melhor coisa seria se olhar no espelho, ser sincero consigo mesmo e saber no que pode melhorar a cada dia para poder reverter essa situação. O clube tenta colocar fim à crise com a chegada de Leonardo Jardim, que não pretende mudar o DNA da equipe. Primeira impressão, às vezes, é que fica, e a primeira impressão que a gente já teve é uma impressão essa muito boa. O grupo já está acolhendo bem, já está recebendo bem as informações e acredita muito no trabalho dele. Espero que ele tenha o tempo necessário e a liberdade, a confiança de todo mundo do entorno também para poder realizar um ótimo trabalho. Do outro lado, o Flu de Zubeldia vive bom momento. Com o técnico no comando, o time não perdeu como mandante. São 17 partidas de invencibilidade. E domingo, o mando é tricolor. O nosso torcedor tem grande parte nisso aí, né? Porque ele faz a diferença no Maracanã. As vitórias que nós temos ali, muitas vitórias também, muito apertada, mas como eu falei, o nosso torcedor fazendo a diferença, naquele momento que a equipe cansada, às vezes você não tem de onde tirar, o nosso torcedor vem, canta, nos apoia, dá aquele combustível a mais que a gente acaba conseguindo a vitória. Bastidores fervendo de um lado, estabilidade do outro. Quem é o favorito nessa decisão? Eu acho que na hora da crise é que você se revela. Eu acho que o Flamengo vai ganhar. Eu acho que, sem sombra de dúvida, o Fluminense é favorito por tudo aquilo que tem demonstrado, a consistência que tem demonstrado ao longo dos últimos jogos. Por mais que o Flamengo ele tenha, assim, uma estrutura, né, um pouco maior, porém, ele tá desfavorável. Esses momentos de crise faz o Flamengo mostrar como ele é grande. Pra mim é o maior time do Rio. Tenho certeza que a gente vai levar esse título pra casa. Vamos lá, uma discussão interessante. Já já a gente fala da situação do Boto e sobre o que disse o Jorginho, peça-chave, capitão do Flamengo, nesse momento aí de transição, a saída do Filipe Luís. A gente já chega lá. Vamos falar do jogo, vamos falar do Fla-Flu, de um Fluminense que a gente vem há um bom tempo sinalizando um bom futebol apresentado, de um Flamengo que antes era só a parte de futebol, agora tem também a política, a técnica ali mudando. Como é que você vê esse Fla-Flu, essa grande decisão no Carioca, André? Pois é, Felipe, para usar uma expressão muito batida no futebol brasileiro, o fato novo nessa decisão estadual no Rio de Janeiro é a troca de comando na equipe do Flamengo, né? Porque se vamos imaginar que o Flamengo não tivesse feito o que fez, o presidente BAP não tivesse determinado a demissão do Filipe Luís e a decisão estadual chegasse nesse fim de semana com o Flamengo envolvido por essa crise técnica, uma crise de jogo, uma crise de futebol, com a pressão mais do que triplicada por causa da possibilidade de um insucesso
e a repercussão que isso teria para o treinador que estava no comando. Mas o Flamengo, não que essa tenha sido uma decisão, eu creio, da diretoria com esse objetivo, mas se antecipou à final do estadual. E agora não existe qualquer tipo de pressão relacionada à manutenção do técnico do Flamengo, independentemente de como o Flamengo jogar contra o Fluminense, se vai ser campeão, se não vai, se vai golear, se vai ser goleado, se vai ser uma atuação burocrática, não importa. Nada vai acontecer, por óbvio, com o Leonardo Jardim. A questão puramente futebolística é muito interessante, porque, pelo que vimos até agora em 2026, a amostra de futebol do Fluminense é bastante superior à amostra de futebol do Flamengo. A amostra de futebol, o que cada time fez. Não estou falando sobre potencial, não estou falando sobre valores individuais, nada disso. O Fluminense, em 2026, jogou mais bola do que o Flamengo, para falar de um jeito bem simples. Até quando se encontraram, a vitória do Fluminense sobre o time que era comandado pelo Felipe Luiz logo depois da volta dos titulares, logo depois do jogo contra o Vasco, a vitória do Fluminense foi absolutamente merecida e natural. Fla-Flu é outra coisa, Fla-Flu decisivo é outra coisa, talvez a troca de comando técnico no Flamengo gere nos jogadores, por mais insatisfeitos que estejam, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, talvez a decisão da diretoria gere nos atletas do Flamengo um outro tipo de sentimento em relação à necessidade de subir de nível e o Fluminense encare um time bem melhor do que encarou na última vez quando venceu nas fases anteriores desse estadual. Como é que você imagina a cabeça do Jardim? Seguir com o que estava sendo feito, que teve muito sucesso ano passado, mas não começou bem em 26, ou já chegar mudando e fazendo o que ele acredita, mesmo com pouco tempo de treino, já na final? Aí eu acho que tem duas coisas. De fato, o tempo de trabalho é mínimo, né? Então, se por acaso o Flamengo fizer uma tremenda atuação contra o Fluminense, acho que o Leonardo Jardim, obviamente, terá poucos méritos. Se fizer uma atuação horrível, ele terá poucas responsabilidades. Eu acho que, independentemente do que acontecer, a conta boa ou ruim deverá ser entregue ao elenco de jogadores. Mas um técnico, na situação em que o Jardim está, estudando, conhecendo os jogadores, tentando entender o que ele vai fazer, se vai tentar provocar mudanças no jeito de jogar da equipe, conforme aquilo que ele entende que deve ser o time do Flamengo, ou se vai ele, Jardim, se adaptar às características dos jogadores e tentar resolver esse problema de desempenho que o time do Flamengo tem por intermédio da manutenção de um jeito de jogar. Ninguém sabe o que ele vai fazer. Eu acho que com ele, no médio para longo prazo, se é que a gente pode usar essa ideia, o Flamengo vai ser um time bem diferente do que era com o Felipe Luiz. Mas neste fim de semana, eu creio que não vai dar tempo de ver tantas alterações. Alguma coisa na escolha de jogadores e nas características de jogo, talvez, mas uma grande mudança, eu acho que não. Vamos ouvir Jorginho, personagem muito importante do Flamengo, jogador, a gente na verdade já apresentou o que ele disse e daqui a pouco vou apresentar a situação do Boto, a informação do Pedro Ivo Almeida, que aliás, todo dia trazendo todo o bastidor do que foi dito e ao mesmo tempo do que foi desviado, a própria história do Boto com o Mbappé e com o Felipe Luiz, o Pedro trouxe detalhes. Já vou chegar no Boto, mas o Jorginho, de que ficou surpreso. Sim, essa é uma hora muito interessante, porque quando os holofotes estão lá, os personagens do futebol podem ter algum receio sobre como se manifestar. E o Jorginho não apresentou receio nenhum, ele foi muito claro nas suas palavras. Como é que você aborda esse tema, André? É claro que, de uma maneira natural, cada jogador fala por si, né? Quando se declara assim publicamente, está falando da sua opinião. Mas em determinadas circunstâncias, pelo jeito e pelas palavras escolhidas, você percebe que não é só ele que pensa dessa forma. O Jorginho até usou essa expressão. Eu, como todo o grupo, fiquei surpreso com a demissão do Felipe Luiz. Essas não foram literalmente as palavras, mas foi a ideia que ele divulgou nessa entrevista que a gente mostrou um trecho agora há pouco. E as informações que se tem, de dentro para fora, lá no Flamengo, é que, de maneira geral, o grupo de jogadores ficou muito, muito incomodado com a decisão do presidente Mbappé de demitir o Felipe Luiz, e também pela forma como isso aconteceu.
O grupo também, assim como as informações trazidas pelo Pedro Ivo Almeida nos últimos dias, não está nada satisfeito com a forma como o Boto conduz o departamento de futebol, e é por isso, principalmente, que o diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto, está também na corda bamba, como se diz. Então, quando um jogador como o Jorginho, com todo o peso da sua trajetória internacional, mesmo que ele tenha pouco tempo de Flamengo, mas com o status que ele tem por ser quem é, diz alguma coisa, ele representa o sentimento geral de dentro do vestiário. Os jogadores do Flamengo, para simplificar, não gostaram nada da demissão do seu treinador durante tanto tempo, né? O Felipe Luiz. Vamos trazer agora a informação que está no espn.com.br sobre a situação do José Boto no Flamengo. De acordo com a apuração da ESPN, José Boto será mesmo desligado, já que o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, compareceu ao Ninho do Urubu pelo 3º dia seguido nesta sexta-feira e conversou com o Boto sobre sua saída. A ideia é que ela aconteça de forma tranquila, sem maiores rusgas, e abra espaço para um sucessor. A reportagem foi informada que Boto não teve rejeição com a saída e entendeu a troca. O português vai até mesmo ajudar o início de trabalho de Leonardo Jardim até que BAP defina o próximo nome. Até o momento, o nome de Edu Gaspar é o mais forte para esse cargo. E aí, André? A saída do Boto é uma forma do BAP amenizar o ambiente com os jogadores. Porque está claro, BAP, pode não ir com tanta frequência ao centro de treinamentos, mas como ele próprio diz, ele tem reuniões de trabalho, reuniões que são produtivas, como é o dever de um presidente, e ele sabe das coisas que estão acontecendo ali, e obviamente ele sabe das opiniões dos jogadores do Flamengo a respeito de quem os comanda. Então, depois de uma decisão que ele tomou, com base na própria consciência e na sua observação, foi muito criticado por isso, como é normal no futebol quando esse tipo de coisa acontece. Depois dessa decisão, é fácil perceber, por entrevistas como a do Jorginho, o ambiente, o clima, aquilo que os jogadores pensam. E também não é difícil descobrir o que os incomoda e continua incomodando. A atuação do Boto no episódio da demissão do Felipe Luiz não foi bem vista pelos atletas. A forma como ele se comportou desde a noite em que o Felipe Luiz foi demitido e no dia seguinte na sua conversa com os jogadores, não agradou. E não é por isso que o BAP toma a decisão informada pelo Pedro Ivo de trocar o comando do departamento de futebol, não é apenas por isso, mas isso também é uma mexida, é mais uma intervenção para mudar os rumos de como as coisas estão sendo feitas no departamento de futebol do Flamengo, troca a comissão técnica, troca a diretoria de futebol, mas fundamentalmente, se o grupo estivesse contente, ok com o Boto, as relações fossem boas, as opiniões fossem elogiosas, eu acredito que o Boto permaneceria no Flamengo mesmo com a troca no comando técnico. É isso, galera. Vocês ouviram aí, né? Muita informação, Boto de saída, Jorginho falou, preparação aí do Flamengo e Fluminense final de semana agora no domingo, final, né? É isso, galera. Deixe sua opinião aí, o que vocês acharam, de que cidade você assiste o nosso vídeo e deixe o seu palpite aí do jogo, beleza? Não esquece de se inscrever no canal e curtir o nosso conteúdo. Valeu, galera. Fui!